Deus querido, que privilégio, responsabilidade e inteligência de transferir para o Senhor, né? Tudo que no visível não bate com a sua palavra, por causa da queda, este mundo se tornou imperfeito. Isso causa conflitos em nossa alma. Por isso o Senhor nos chama lá em Filipenses 4, 6 ao 10, para desabafar contigo e a paz guardará o nosso coração. Em Isaías 26, 3, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Então aí está a evidência de que realmente estamos confiando no Senhor, é que o Senhor consegue colocar paz no meio da tempestade. Isto é verdadeiramente um milagre, onde o Senhor interveio de fato. É somente pela tua presença que conseguimos amar os nossos inimigos, perdoá-los de coração. Somente com o Senhor conseguimos ter paz no meio das tribulações e também sabedoria para renunciar ao pecado, para viver uma vida com o Senhor dia a dia. Esse desempenho extraordinário, que diz Romanos 14, 17, que o reino de Deus é paz, amor, alegria. O amor no sentido de transformar-se em obras, justiça, prática, de realmente como o Senhor nos ungiu para libertar os cativos, consolar os tristes, ajudar o necessitado, o órfão, a obra missionária. Então, quando estamos envolvidos dia após dia na tua chamada, estamos assim sustentados com o fruto do Espírito, tendo essa condição, mostramos que estamos realmente nutridos por graça. Porque o homem, na sua condição caída, cheio de limites, ele está realmente muito atacado e ele é fraco na sua condição humana. Hoje vemos que as doenças psicossomáticas como depressão, angústia, pânico, ansiedade têm encurtado a vida de muitos. Somente vamos ver na vida de pessoas que se enchem do Espírito Santo essa qualidade de vida interior, onde nós conseguimos, sustentados pelo Senhor milagrosamente. Vemos na igreja primitiva que eles iam para as arenas, mártires, louvando ao Senhor, porque estavam constantemente, tua palavra diz, no templo, meditando na tua palavra de dia e de noite. Eles estavam realmente numa comunhão com o Senhor, em oração, consagração, e era uma igreja que estava sempre arrebatada ao terceiro céu, que nada tinha sua vida por preciosa a não ser cumprir o seu ministério aqui nessa terra. Uma igreja que vivia mais no céu, do que na terra. Não alienada, mas sim que tinha pelos dons e pelo fruto do Espírito Santo uma comunhão com o terceiro céu, uma consagração e visões, sonhos proféticos, e realmente tinham então esse estar aqui como peregrinos e forasteiros, apenas aqui nessa terra para o reino de Deus, sua justiça. Sabendo que o viver é Cristo, a partir daqui é lucro. Sabemos que neste mundo o Senhor tem promessas, Marcos 10:30, mesmo com perseguições, Sim, Deus, esse desempenho extraordinário, fruto de uma comunhão de qualidade, é um exemplo para nós, a igreja primitiva, como realmente conseguia ser consolada. Essa comunhão terapêutica tem que ser de qualidade, porque o mundo está cheio de aflições, perseguições e injustiça, No visível há muitos desafios. Ser mantido em paz, com alegria espiritual e amando e perdoando, é um milagre que a graça produz numa comunhão diária. Realmente sabemos que a nossa consagração ela é satisfatória quando o fruto do Espírito nos ajuda a ultrapassar as fraquezas da carne. A evidência que realmente o Senhor está tendo liberdade cada vez maior para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ajudar em nossas fraquezas, é essa capacidade de nós não estarmos rastejando com a serpente, vivendo uma vida de escravidão. O Senhor não nos libertou para que sejamos escravos. Então, quando o homem está sendo liberto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele, mesmo no meio de desafios, ele é sustentado com o maná no deserto, com paz do terceiro céu, com alegria, com amor, porque ele está realmente tendo essa conexão com o terceiro céu. Ele não tem o coração nessa terra. Ele peregrino e forasteiro, o coração dele está no terceiro céu. Ele
Maranata, ama o céu, ama o Senhor. E as vidas que estão aqui são preciosas, almas eternas, não é? E realmente o empreendimento aqui nessa terra é a piedade, é realmente boas obras, é temor do Senhor, consagração, renúncia da carne e do pecado, crucificar a sua carne, se arrepender de fato, meditar na sua palavra. Então isto é a vida do cristão. Este envolvimento com o Senhor e o seu reino para ajudar pessoas, para libertar vidas. Então somos pressionados, como a tempestade contra o muro. Somos realmente atacados, A tempestade vem para casa na rocha, para casa na areia. A diferença é que aquele que tem comunhão com o Senhor consegue ser consolado, confortado, animado, encorajado pelo teu Espírito Santo. Isto é essencial. O Senhor Jesus morreu para nos dar o Espírito Santo justamente porque sem Ele nós não teríamos essa estrutura. Nós seríamos vencidos pelos espíritos de incredulidade, amargura, pecado. O homem, na sua condição humana, um pouco menor que os anjos depois da queda, não tem como prevalecer. Então, foi dado o Espírito Santo justamente para que tenhamos esse desempenho, essa inteligência, essa realmente maravilhosa graça que nos acompanha. É maravilhoso, meu Pai, ver quantas vezes vamos até o Senhor, Diz o Salmo 56:3, por meio disto eu sei que o Senhor está comigo. Retrocederão os meus inimigos quando eu falar com o Senhor. E essa comunidade terapêutica que cada irmão com o seu dom, um ajudando o outro, orando, confessando as vossas culpas uns aos outros, é muito maravilhoso. Lavar os pés uns dos outros. Não, é claro que debaixo de condenação, nem ficar alisando o pecado do irmão, mas de fato pregando o evangelho do arrependimento com graça, com unção. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode nos ajudar em nossas fraquezas a ponto de nós prevalecermos contra o pecado. O pecado da incredulidade, da mágoa, da impureza. E é essa vitória sobre o pecado que vai amarrar o valente, que vai deixar ele sem brecha. É realmente a vitória sobre o pecado pela graça que vai fazer com que o inimigo não tenha como atrapalhar. Porque havendo brecha e ilegalidade, realmente o homem fica vulnerável aos ataques das trevas, em efeito, as consequências do pecado. Quando, pelo temor do Senhor e pela comunhão diária com o cabeça, juntas e ligamentos também, com nossos irmãos maravilhosos, orando uns pelos outros, Colossenses 2,19, nós vencemos o pecado, detectamos, confessamos e nos nutrimos com graça, ficamos então com a fé em alta. E aí o Senhor consegue responder a nossa oração, que nós conseguimos falar sem duvidar, porque uma consciência culpada, a fé contamina, a fé evapora, a fé naufraga. Então, realmente lidando com o pecado, a nossa fé ela vai crescendo e aí o Senhor consegue responder a nossa oração. Vemos então que estamos dando cada vez mais liberdade ao Teu Espírito Santo e estamos aí aplicando o sangue de Jesus, não deixando o pecado permanecer escondido, cheio de brechas e ilegalidade. É maravilhoso, porque se pelo sangue temos o privilégio do perdão, pelo Espírito, nós vemos o fruto do Espírito. A fé protegida, pela paz, pelo amor, pela alegria, pelo domínio próprio e mansidão. Então o fruto do Espírito Santo protege a nossa fé para que o Senhor consiga responder à nossa fé. E então é maravilhoso o arrependimento e a fé. É terapêutica realmente, porque lidando com as raposinhas, chamando o pecado de pecado e aplicando o sangue de Jesus, aquilo que está embaixo do sangue de Jesus, confessado, não pode atrapalhar a fé lá em cima que está crescendo. Nós fomos colocados, bem acima de principados e potestades. Então, o que nós confessamos embaixo do sangue de Jesus, ele é como uma esponja que tira o pecado e também a legalidade e a culpa. E quando aplicamos o sangue, aquilo que está debaixo do sangue não pode atrapalhar, não pode penetrar e nem pode invadir, e a fé ali protegida, ela está crescendo cada dia mais. Isto é maravilhoso em nome de Jesus.